seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Pode Olhar. E hoje nós vamos atender a pedidos da nossa caixinha de sugestões, onde pediram para nós falarmos um pouquinho do nosso trabalho, né? Então eu vou falar um pouquinho de constelação, a Ri vai falar da Teta e a Adri vai falar sobre astrologia. Então nós vamos contar para vocês sobre a Ana Grégora que nós formamos aqui, sobre a tríade, que todo mundo fala. Eu vou passar pela tríade. Gente, eu não sei tríade. Aí que a gente entendeu o que é o rolê aqui. É as três. Os nossos clientes, assim como cada uma tem aqui o seu dom, né? Os nossos clientes também, eles fazem esse master pacote aqui. Então eles vão passando cada uma, né? Às vezes não na mesma ordem, mas a gente vai direcionando porque uma complementa a outra. Todas as ferramentas que a gente tem hoje são presentes divinos para nós vivermos uma vida melhor, né? Então eu vou começar a falar um pouquinho sobre a constelação familiar, né? Me apresentar de novo, né? Sobre essas, a gente vai falando da constelação, mas a gente não chegou a fazer esse momento. Então eu sou especialista de constelação familiar, atualmente também dou curso de constelação familiar. É o meu foco, né? De atendimento, é a minha especialização. E a constelação familiar é uma ferramenta de autoconhecimento, onde ela ajuda você a compreender o que você faz de maneira inconsciente na sua vida para estar alinhando coisas que você escolheu para resolver. Como, Daniele? Se você nasceu... Como? Era a nossa pergunta, né, amiga? Como? A gente foi ver como. A gente foi descobrir como no cursinho. Então, se você nasceu, é porque você tem coisas para resolver, né? A criança até os 7 aninhos, ela vai ali puxando informações do sistema familiar, né? Quando eu falo sistema familiar, são todas as pessoas que fazem parte dessa família, mesmo que você não tenha conhecido, né? Mas que tá ali porque tá na sua genética. Então, além da parte biológica, você também tem toda as crenças, o sistema de crenças, as informações, tudo o que aconteceu. Então, hoje, por exemplo, se eu passo por uma situação aqui, uma adversidade, um medo, algum trauma, eu sofro um choque trauma aqui, eu vou passar para o meu corpo, as minhas células vão estar sofrendo esse choque e essas informações vão entrar no meu DNA. E por questão de precaução, eu vou estar ficando menos esperta e levar essa experiência de vida para mim, para que das próximas vezes que acontecer a mesma coisa, esse trauma me proteja de acontecer algo ruim ou até mesmo a morte. E é exatamente isso que aconteceu com a gente, só que com os nossos ancestrais. Então tudo que eles viveram lá atrás, os medos, os traumas, foram coisas que foram geradas no choque traumas, no DNA e foram passados de geração para geração para a gente. Então lá atrás foram outras épocas, com outras escolhas, outras possibilidades, principalmente de escassez, principalmente de doenças, onde não tinha toda a estrutura que nós temos hoje de trabalhar com o que gosta, de escolher, de relacionamentos. Antigamente não se podia escolher relacionamentos, principalmente para as mulheres, o patriarcado, houve muita briga entre a energia do masculino com o feminino, né? Então isso tudo é trazido por nós, a nossa carga genética, e que se a gente não olhe para ver de onde está vindo esses comportamentos, a gente continua vivendo aquela realidade de trocentos anos atrás. Então a constelação familiar, ela é uma terapia onde ela vai te ajudar a tirar do sistema de crenças, para que você possa seguir de uma maneira diferente. Então, mesmo que você tente fazer diferente, o pertencimento que veio, que para tudo acontecer, a sua vida precisou acontecer, por tudo isso, mesmo que você não concorde com algumas coisas, você repete para que você tente pagar a sua vida de uma certa maneira. Então, isso é totalmente inconsciente. Então, ela vai te ajudar a compreender profundamente quem você é e a liberar esse padrão de consciência. Certo? Isso é um pouquinho, né, gente? É só um pouquinho, porque a hora que você vai sentar lá com ela, com os bonequinhos. Mas a constelação, ela foi muito importante, né? Trazendo um pouquinho aí de toda a experiência da Dani, mas ela é transformadora. O meu ponto é que a constelação, ela traz a verdade, que a gente precisa olhar, entender, mas num lugar... Segredos que não foram ditos, muitos segredos que aparecem, que causou grandes transtornos pra gente. Liberta, né? Que naquela época não podia ser dito, que hoje a gente tem consciência de suportar a verdade para poder fazer diferente, né? Sim. Principalmente as escolhas, né? Constelação para mim trouxe até cura física, literalmente, né? E sobre a astrologia,
Eu amo tanto essa técnica, que ela também trouxe muita cura para mim primeiro, para daí sim eu ir fazer todo esse movimento de passar adiante. E a astrologia nada mais é do que o estudo do céu no momento em que você nasceu, ou pode ser também o momento de um evento, de uma situação. Então a astrologia ela também não está só focada em você, né? Ela está focada em tudo que está acontecendo no mundo, porque é a foto do céu do momento do que aquilo está acontecendo. E através dos posicionamentos planetários, a gente consegue compreender qual é a orientação que o universo está trazendo para aquela situação ou para aquela pessoa. Então a astrologia ela tem esse propósito de orientar você para o seu propósito de vida, para a sua evolução. Ela faz você compreender muitas crenças, muitos padrões para depois você levar para elas, né? Por isso que é a tríade. Então você compreende lá no mapa muitas questões onde você está travado, onde você tem dificuldade de acessar certo signo, e também mostra para você o quanto a gente tem acesso aos 12 signos, né? Porque a astrologia ela ficou muito presa só no sol, né? Qual é o seu signo solar, ou então em previsões, né? Então não é isso. É uma orientação, mas sempre respeitando o seu livre-arbítrio, as suas vontades, faz você ter clareza da sua missão de vida aqui na Terra e identificar também o que está te impossibilitando de viver essa vida plena, porque o universo, Deus, né, quer que a gente viva aqui a nossa história em plenitude, mas existem as crenças, existem os padrões, existe a ancestralidade, existe tudo que a gente carrega, e tá tão conectado todas essas técnicas, né, que na astrologia a gente consegue ver também a relação com o pai, com mãe, a relação com a sociedade, a sua espiritualidade, você com você mesmo, e daí você tendo clareza do que está te bloqueando ou da dificuldade de você acessar os seus potenciais, você pode levar isso adiante em outras técnicas para ressignificar e curar, que foi justamente o que eu fiz, né? Quando eu fiz o meu mapa, eu identifiquei muitas coisas. Na época que eu fiz, a gente não tinha acesso a tudo isso ainda, estava vindo, né, essas informações, mas eu consegui começar a fazer terapia, que foi o primeiro passo depois do mapa, e comecei a ressignificar muitas coisas ali. Através da terapia, fui para a constelação, fui para o Teta e fui curando tudo aquilo que eu percebia que estava me impossibilitando de viver a minha jornada, a minha missão de vida. Foi através da astrologia que eu entendi qual era o meu propósito e consegui fazer a transição de carreira da forma mais elevada possível, e daí eu percebi que eu poderia também levar essa orientação adiante, né, sendo um canal e um instrumento. Então a astrologia te ajuda em relação a isso. E tudo é feito por tudo, né? Tudo é símbolo, né? Eu vejo a astrologia assim que tudo é arquétipo, né? Os arquétipos, para quem não entendeu ainda o que é arquétipo é um campo vibracional onde cada arquétipo tem um nome e corresponde a uma determinada vibração, uma determinada energia, né? E os planetas, os signos, eles demandam nomes porque cada um representa um tipo de vibração, para a gente ter uma correlação, né? Exato. E a foto do céu, como a Adri falou, traz pra gente como você precisou nascer, né? E como depois a gente começou nessa egrégora, eu gosto muito de perguntar, às vezes, para o cliente que signo você é, para eu compreender que energia ele está trazendo ali, até ajuda na constelação também, para compreender as pessoas, porque até para você se encontrar, você compreende, nossa, eu sou esse signo, mas não tem nada dele, porque você está totalmente fora da essência, né? Então, vibração baixa. Na vibração baixa. Então, assim, para compreender realmente, o nosso autoconhecimento é uma ferramenta de autoconhecimento, onde ela é muito mais antiga do que muitas coisas, né? A lua, né? Que ela é muito confundida com o horóscopo de jornal. A previsão. A previsão. Né? É porque como ela traz uma possibilidade de você conhecer, ela foi um pouco travada pelos dogmas religiosos, né? Tirado um pouco esse conhecimento, porque naquela época, realmente as pessoas não tinham estrutura para lidar com tanta verdade, tanta informação, como temos hoje. Né? Então, a astrologia me ajudou muito em vários níveis também, a gente perceber como é que a gente funciona, em ajudar a compreender melhor as pessoas, principalmente. Você faz um mapa astral, parece que a Andresa viveu aqui, ó, nas suas costas a vida inteira. Porque você fala, como você sabe? Como que você sabe disso que eu passei? É porque realmente tá tudo ali, na nossa energia, na nossa missão, no que a gente veio fazer aqui, né? Na nossa jornada. Na nossa jornada. Todos é engraçado, é legal, porque assim, depois que a gente chega a um nível de consciência, a gente percebe que todos nós somos um, né? Mas separados,
né? E os 12 signos, a gente percebe que dentro de nós existe 12 pedaços, mas que todos complementam a gente ali, né? Sim, e parece que todo mundo tem. Quando a gente vai se conectando com cada um, né, amiga? Igual, por exemplo, o ano tá em Gêmeos, que a gente precisa olhar a comunicação, o que é e tal. A gente vai entendendo e compreendendo o nosso processo de autoconhecimento, né? Porque é um processo. E é muito linda essa egrégora, né? Porque, por exemplo, a gente vai percebendo até os clientes que chegam até a gente, né? Tipo, eu sou taurina, eu tenho Vênus em Gêmeos, então eu me comunico muito com a Adrê, na lua dela. Então a minha maneira de comunicar cura muito o emocional dela, né? O emocional. Ela é sagitariana, eu tenho meio de céu em Sagitário, então quando eu converso com ela, eu me sinto uma conexão com a minha missão de vida, onde eu consigo entender muita coisa. Então a gente entende que a vibração do outro cura a nossa vibração cura o outro, e a gente vai se complementando, e a gente começa a viver uma vida leve, uma vida de colaboratividade, de união, de mais compreensão, de aproveitamento do amiguinho. Sim, né? E é justamente isso, porque, por exemplo, eu tenho a casa 10, que é o meio do céu, seu propósito de vida em peixes. Ela tem um ascendente em peixes e a Rê tem a parte de relacionamento em peixes. Então a gente se relaciona muito bem, né? Toda vez que tem alguma coisa em relação com alguém, né, relações difíceis que eu tenho com as pessoas, a Rê sempre me tira dessa condição. É incrível. Eu sempre falo pra ela, eu quero sair de algum lugar, eu vou procurar o Teta. E quando eu tenho alguma coisa em relação à minha missão de vida, a tá com alguma crença de que tô com medo de me arriscar em relação a isso, a Dani vem com a constelação e me tira também dessa situação. Então é por isso que é muito importante a gente se conhecer, né, e respeitar também o outro nesse sentido, de saber os potenciais que o outro tem para trazer para sua vida e o que você tem de potencial para levar adiante, né? Sim. E acaba fazendo esse movimento de chegar e passar pelas 3 por conta disso, porque eu acho que o mapa, ele traz muita clareza da nossa vida, só que aí às vezes a gente fica, meu Deus, então agora né, dá para eu olhar para isso, dá para eu entender isso aqui melhor, compreender. Então a gente quer entender, compreender o que era isso na nossa ancestralidade, no nosso sistema familiar, né? Faz uma constelação, começa a ter mais clareza. O Theta Healing, ele vai acessar as nossas crenças raízes. Então, por exemplo, eu sempre costumo trazer para a nossa realidade, né? Que é como se a gente fosse um computador cheio de pastas. Sabe aquelas histórias que a Dani trouxe, que vem na constelação, que os nossos ancestrais viveram? Também está no nosso computador. Então, pensa que a gente tem uma pastinha de relacionamento, de dinheiro, de amor, de trabalho, de sacrifício, de sucesso, várias pastas. E tudo que os nossos ancestrais viveram também, 7 gerações acima de nós, tá lá no nosso computadorzinho, arquivado. Então, por exemplo, às vezes você tá querendo muito um relacionamento e os seus 10% consciente tá super querendo um namorado. Não, quero muito um namorado. Seu inconsciente, ele acessa esse computadorzinho, abre essa pasta, é como se começasse a passar um filme de tudo que a ancestralidade já viveu e do que você viveu nessa vida aqui também, de todas as suas experiências com relacionamento. Então, o que seu computador fala? Tá doida? Olha o que aconteceu aqui nesse rolê. Então, o Theta é como se a gente conseguisse acessar essa pasta com muita amorosidade, entender, compreender quais foram os movimentos que aconteceram na nossa família, no nosso sistema, na nossa vida, quais foram as pessoas que passaram na nossa vida, as que ficaram, o que a gente aprendeu, o que a gente deixou com o outro, começasse a conseguir limpar essas pastinhas aí e é como se a gente conseguisse fazer novos downloads, que é o que a gente chama no Theta Healing. A gente vai trazer um pouquinho disso em outro momento, mas é como se a gente ensinasse esse computador uma maneira de fazer diferente, de que é seguro honrar essa ancestralidade que te deu a vida e ainda assim poder fazer diferente. Então, é quando a gente vai sentindo essa limpeza, né? É quando a gente fala assim, quando eu quero sair de um lugar, eu vou lá olhar com a Rê o que tá pegando. A Adri brinca muito, né? Que eu mando o povo pra vida. Sei, quer ir pra vida, Teta? Quer ir pra vida da mãozinha. Então, assim, por quê? Porque se o seu inconsciente compreende que não há mais perigo numa situação, ele consegue se movimentar, consegue ir para a vida, consegue fazer esse movimento. Se você compreende qual é o medo de dar um passo e você vai no Theta Healing e entende a raiz, onde começou esse medo, aí você consegue se movimentar. Então eu costumo dizer que o Theta quando aquele computadorzinho nosso está dando um bug, o Theta ele vai lá e passa um antivírus no nosso computador, compreende o que travou, né, para não travar de novo. Sim, eu vejo muito Theta uma preparação para você ver, e camada por camada por camada, porque ele vai dando essa segurança de novos downloads, porque assim, nosso sistema de crenças, nós vemos implantados com essas crenças. Então o que a gente faz aqui
está vindo de muitas gerações, né? Então já foi aprendido, já foi vivido e foi traumatizado também muita coisa. Então, quando a gente chega nessa realidade, o que a gente precisa? Não tem no meu repertório essa informação. Então, o que eu estou querendo aqui é algo novo, não foi vivido, não tenho aqui memórias, e se eu tenho é traumática. Então, os novos downloads que o Theta faz é muito legal para poder estar trazendo para mim uma informação que está nessa realidade, não dentro de mim. Então, é igual você acessar arquétipos, né? Você acessa os arquétipos que está aqui, ó, fora, né? Você vai acessar uma energia que está fora de você. Então, ele ajuda a estar implantando essas novas informações. Então, olha que rico e maravilhoso essas ferramentas para ajudar a você curar, entender quem você é, como é que você nasceu, tirar isso do seu sistema e fazer esses novos downloads de informações para que você vá viver uma vida diferente que ainda ninguém viveu, né? Mas precisa existir uma postura para fazer este movimento, né? Que a gente fala muito na constelação. Se tá tudo bem, você não quer ser nada daquilo que os ancestrais foi, mas não adianta você se revoltar, dar uma de aquariano revoltado e pegar e virar as costas para tudo isso aí. Não dá, tem que ter uma postura para que você se sinta num lugar seguro, porque se você desconecta com muita agressividade daquilo da onde você veio, você entra em depressão, em síndrome do pânico, que é onde acontecem os medos de morte, porque você está desconectado com a fonte da vida, que são a família. Né? Exato, e como tudo está conectado, né, através do mapa, que nem ela falou que tem as pastinhas, também tem os setores da sua vida, né? Você consegue ver a partir do mapa relacionamento, família, missão de vida, sua personalidade, consegue entender aonde isso está travado e levar isso, né, para essa terapia. E a mesma coisa dá para ver relação pai e mãe, assim, claramente no mapa, e você consegue compreender aonde que a ancestralidade começou todo aquele rolê para levar para uma constelação e resolver com mais clareza. Então, por isso que é uma egrégora que a gente forma, sim, né? Sim, todas as ferramentas, elas são riquíssimas, cada num processo, num tempo, num preparo, né? Às vezes a pessoa fala, quando que eu tenho que fazer uma constelação? Quando você não está mais suportando conviver com isso. Né? Porque a constelação ela vai bem profundo lá onde começou, mas às vezes a pessoa não está pronta para fazer a constelação, ela precisa fazer um trabalho de autoconhecimento primeiro, ela precisa lá fazer várias sessões de Theta Healing para ela poder acessando camada por camada e ir tirando sessão por sessão as camadinhas, para daí ela conseguir atingir na superfície. Às vezes a Rê, ela consegue perceber que uma sessão a pessoa já abriu, ela já consegue fazer uma constelação e encaminha, né? Assim como a Adri, ela não, a pessoa tá pronta para fazer ali, tem gente que ela sente que não tá pronta ainda, porque assim, todas elas têm o seu momento e a sua complementação. Tem gente que vem falar comigo que eu faço aconselhamento, a pessoa não tá pronto para fazer constelação. Vai fazer um Theta Healing primeiro e fazer um mapa astral, trabalhar primeiro o autoconhecimento, passa com psicólogo, com psicanalista primeiro, não tá pronto ainda para acessar. E tá tudo certo, tá cada um no seu tempo, no seu limite, no seu processo. Compreender isso, que cada um tá num processo. Às vezes a pessoa marca comigo e assim, as terapias, elas começam no momento que a gente marca, né? Então, você vê que várias coisas acontecem. A gente já está habituada, a gente já está acostumada a entender que é um processo realmente. Mas também compreender o nosso processo. Vai ser divertido, leve? A gente primeiro precisa sair de onde a gente está, né? Porque se tá em alguma coisa incomodando, tá desconfortante. Então a gente tem que primeiro ter essa coragem também, olhar o que tá impedindo a gente de olhar para dentro. Qual é esse movimento externo aí na nossa vida? Por que a gente tá fugindo tanto de olhar para os nossos sentimentos? Eu falo porque eu fiquei nesse lugar por muito tempo, é muito natural. Então, primeiro o que tá me bloqueando? O que eu tô querendo seguir aqui? Isso vai se permitindo, vai sentindo que é mais leve. É mais leve eu chegar num mapa astral primeiro, como eu cheguei, ou é mais leve chegar num Theta Healing, que é bem amoroso, ou é mais leve pra mim, não, já me conecto mais com a constelação. Faz esse movimento, vai fazendo esse movimento para compreender o que faz sentido pra você. Você é a única pessoa que vai saber o melhor caminho, né? Sim. A gente tem ferramentas, mas é você que vai escolher quais você quer acessar, quando você quer acessar, como você quer acessar e os motivos. Se conecta com o seu coração, compreende que é seguro olhar pra dentro, né? Traz isso pro seu coração.
E vai entrar no caos. Não espere que você vai chegar aqui e a gente vai passar a mão na cabeça, porque quem faz isso é pai e mãe. Exatamente. Você terapia vai não é milagre. É bom que a gente deixe isso muito claro. Mas o Theta Healing vai fazer isso? É uma técnica, como todas as técnicas. A técnica é 50% e você os outros 50%. Então, se você estiver disposta a se jogar, olhar isso com amor, vai com tudo, porque a técnica tá aí para você aproveitar, para você usar essa ferramenta. Mas o primeiro tá no nosso puro intento. Qual é a intenção? A gente tá com a intenção de se curar? Ou a gente quer buscar alguém pra dar colo pra gente? Sim. Também tem esse lugar. A gente vai acender a luz. A gente vai acender a luz. Vai mostrar o caminho. Mas e você vai escolher como caminhar. Os passinhos, meu anjo, é com a sua é a sua perninha que faz. É um caos. A gente fala porque assim, é um caos necessário, gente. Você vai entrar em obra. E para entrar em obra, também sou designer, você tem que quebrar, você tem que mudar lugar para tudo. Então, assim, vai ter desconforto? Vai, mas vai ser muito melhor depois. Muito necessário. Nenhum caos, nenhuma dor, nenhum expurgo energético de luto, de dor, de sofrimento vai ser pior do que drenando você a vida toda. Depois que você viver essa vida toda. Depois que você passa um processo de autoconhecimento, você começa a olhar lá pra trás, você olha uma foto antiga e fala, meu anjo, essa menina, olha o olharzinho dela. Sim. E a cura se torna muito mais rápida também, né? A gente estava falando disso, assim, a gente percebe que hoje a gente passa por curas que a gente tá de manhã, de tarde, de noite, passando por curas diferentes. E cada meio período a gente demorava 1 ano para aprender. A gente passa em 3 etapas do dia. Exatamente. Num dia a gente já passa aquela cura que demoraria anos. Então, assim, conforme você vai se entregando no processo, você vai se acostumando. Então, não é que as coisas vão parar de existir. Você vai entender de uma maneira diferente a vida. E aquilo que era desconfortável para você se torna normal, algo que você precisa fazer. Não é sobre você viver uma vida, cheio de ficar vendo para as coisas ruins. Não, é você olhar de uma maneira diferente e viver a vida em vez de ficar se martirizando, vivendo uma ilusão de dor, sofrimento. Você principalmente aceitar a vida como ela é e viver de uma maneira leve. Vai trazendo na consciência, livre, né? E libertadora, né? Porque é libertação, autoconhecimento é libertação. Certo, gente? É sobre isso e tá tudo bem. Um beijo, até a próxima. Até.